Pois é, o filme de Zelda tá indo de vento em popa e, ao que parece, podemos ter um resultado ainda mais positivo do que a gente espera. Quem me conhece e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um fã religioso de The Legend of Zelda. E, como tal, eu fiquei profundamente empolgado quando eu soube do filme, certo? Errado. Na verdade, eu fiquei com os dois pés atrás. Porque, logicamente, quem já é gamer e acompanha o mercado de filmes de videogame há muito tempo, sabe que esse é um vespeiro bem complicado de mexer. E é mais difícil você ter bons filmes baseados em games do que filmes ruins baseados em games. E a história prova isso. Mas claro, recentemente tivemos, na verdade não exatamente recentemente, mas ao longo da história tivemos alguns filmes bons baseados em games, até famosos. Tivemos, por exemplo, Mortal Kombat, lá nos anos 90, com Christopher Lambert no papel de Raiden, que foi um verdadeiro sucesso, né? Além dele tivemos também, por exemplo, né, jogos como a própria franquia Pokémon, que na verdade é uma prateleira separada, porque ela foi feita, todo o gerenciamento dos filmes foi feito de uma maneira totalmente à parte, né? Foi feito pela equipe que lida com o anime e não com os jogos, então acho que não conta muito. Por outro lado, tivemos Detetive Pikachu, que foi um filme até interessante. É uma premissa diferente. O próprio jogo que deu origem a esse filme tem uma premissa diferente, é uma premissa interessante, e o filme em si não faz feio. Recentemente tivemos também a trilogia do Sonic, que fez um sucesso estrondoso e até não esperado pela maioria, culminando no épico terceiro filme trazendo o Shadow, que foi a cereja do bolo e que lógico vai trazer uma continuação. Agora, quando o assunto é Nintendo, o buraco vai muito mais embaixo, porque a primeira tentativa de trazer um game da Nintendo para as telonas foi desastrosa, que foi Super Mario Bros. De 93, e isso fez a Nintendo ficar muito receosa de repetir a dose com outras franquias. E é por isso que Zelda nunca teve um filme, né, na tela grande até agora. Graças ao sucesso de Mario em 2023, na parceria da Nintendo com a Illumination, a empresa se empolgou e quis trazer outra de suas franquias longevas e de longe a franquia mais importante da empresa junto do Mario para as telonas também, e numa roupagem completamente diferente. The Legend of Zelda ganharia um filme live action, e desta vez em parceria com a Sony. Não vou mentir, eu fiquei com os dois pés atrás. Primeiro porque, a meu ver, The Legend of Zelda não combinava com live action, já era um grande problema, mas o principal problema para mim é que, dado o ciúme que a Nintendo tem de Zelda, eles deveriam deixar essa franquia por último e só mexer nela quando já estivessem com toda a segurança possível no mercado cinematográfico. Mas sabemos que não foi esse o caso. Eles quiseram trabalhar com Zelda logo de cara, sendo a segunda cartada logo de uma vez. Arriscado? Sim. Mas a Nintendo sempre se arriscou, então isso não é tão estranho. Mas o mais complicado foi trazerem a ideia de um filme live action de Zelda. E todo mundo ficou com o pé atrás, eu mesmo incluso. Porque Zelda como live action, muito embora houvesse, e ainda há, vários curtas de fãs pelo YouTube afora mostrando que é possível fazer alguma coisa interessante, não é muito comum vermos adaptações live action de jogos famosos indo bem em relação a Hollywood. Porque trabalhos independentes são muito bons. Street Fighter Assassin's Fist está aí para provar. E como não poderia deixar de ser, as polêmicas vieram. Logicamente, a principal delas veio quando começaram a pulular pelas redes sociais o rumor de que a especulação,
de que um artista chamado Hunter Schafer estaria sendo sondado, olha a presunção da galera, sondado para viver a Princesa Zelda. E tudo por quê? Porque esse artista, vale lembrar que é um artista trans, apareceu com um penteado parecido com o da princesa do jogo Twilight Princess. O que no mínimo é uma presunção muito da ousada, se você me perguntar. Lógico que esse burburinho cresceu ao patamar desnecessário. E foi necessário que o pessoal da liga fosse atrás do pessoal da gringa para esclarecer essa pataquada de uma vez por todas. Quem espalhou esse burburinho todo, na verdade, foi o pessoal ligado aos agentes do Schafer. Nintendo e Sony nunca tiveram nada a ver com isso. Talvez nem o próprio ator soubesse dessa pataquada toda. Algum tempo depois, a própria Nintendo divulgou os atores, o casal de atores, que faria a dupla de protagonistas. O Bragason seria a Zelda e o Benjamin Neven, seria Benjamin Neven Hemsworth, seria cotado, ou pelo menos foi confirmado, para o papel de Link. O que para mim já foi um tiro certo, porque primeiro os dois são parecidos com os personagens e são atores que não são muito conhecidos do grande público internacional, o que já diminui um pouquinho, pelo menos, diminui um pouquinho da cobrança. E aí o pessoal, a geral, iria prestar mais atenção nos personagens no lugar dos atores. O que na minha opinião já deveria ser o objetivo logo de cara. Algum tempo depois, vazaram algumas imagens e alguns vídeos, do processo de filmagens, ou pelo menos de algumas coisinhas de bastidores, trazendo, meio que de longe, algumas pessoas lá da produção com os atores, o Benjamin e a Bragason, já caracterizados, em algumas, se preparando para alguma cena e tal. E podemos ver ali, já vestidos, já trajados, já como caracterizados, e um cavalo sendo trazido, ou seja, cavalgada vai ter no filme, isso aí é fato. Mas o principal aqui foram as imagens que a própria Nintendo divulgou em seu Twitter. Confere aí. Na imagem de cima, a primeira, temos os dois sentados ali, acima da grama, acima da relva, com uma panorâmica sensacional de uma planície cheia de verde. Já de cara já vemos aí uma referência perfeita a Breath of the Wild. Porque quem jogou esse jogo sabe que é verde que não acaba mais, uma planície praticamente infinita, O cenário vai até onde a vista alcança, basicamente, E essa cena, pelo menos essa foto, traz uma planície quase que... sinceramente, se tivessem me mostrado essa imagem antes de sem eu ver no próprio X da Nintendo, ou a primeira coisa que eu pensaria é cosplay, a segunda coisa que eu pensaria é inteligência artificial, porque estaria perfeito demais pro meu gosto. Mas foi a própria Nintendo que divulgou, então temos que levar em consideração, já que a palavra dos próprios homens, E aqui o que eu acho interessante é que nós temos uma caracterização muito fiel, lógico, dentro do possível, de um cenário em live action. E os detalhes são interessantes. No caso da Zelda, que tem uma visão de rosto, da Boo Bragason na foto do meio, a Zelda está caracterizada de um jeito que é inspirado no visual dela em Breath of the Wild, mas com elementos de alguns outros jogos, Por mais que conversa, o visual dela está mais clean, está menos ornamentado, o que faz sentido considerando que ela está em uma viagem. Além disso, o penteado dela é muito parecido, se não for o mesmo, de Breath of the Wild. Mas o cabelo eles optaram, ao que tudo indica, por não colocar uma peruca nela ou não pintar. Vai ser a cor natural do cabelo da atriz mesmo, que é um castanho. O que
não fere nem de longe, não fere nem de longe a personagem, porque em Twilight Princess o cabelo dela é castanho. E um detalhe interessante é que ela traz um arco com um alforje de flechas cheio aqui nas costas, né? Fazendo aqui uma referência a Twilight Princess, no qual ela usa o Arco da Luz e as Flechas da Luz. Se não me engano, em The Wind Waker isso também acontece. E também, por incrível que pareça, ao desenho, ao cartoon de 1989, no qual ela também era uma ótima arqueira. E por que não dizer também Hyrule Warriors, em que um dos especiais dela, ela literalmente materializa o Arco da Luz e solta uma flechada no meio dos inimigos também. Além disso, a atriz, pelo menos nessas stills, nessas imagens, ela consegue passar aquela aura de elegância e de realeza que seria esperado de uma personagem como a Zelda, que é a princesa de Hyrule, né? Então a atriz está conseguindo passar com um porte altivo, postura ereta e aquele olhar confiante, né? Um semblante sereno, mas confiante, que você esperaria de uma princesa. Ainda mais se for uma princesa regente. Isso eu gostaria de ver no filme também. E o Link não fica atrás aqui não fica atrás aqui. Mesmo que o Ainsworth tenha uma carinha meio que de menino, a caracterização ficou ótima e ele não fica atrás da caracterização da Bragaston. Nesse caso, pegaram a caracterização dele um pouquinho mais puxada para Twilight Princess, já que a túnica dele tem um verde, meio verde musgo, e tem um visual um pouco mais rústico, né? E com o cabelo dele loiro mais curto, como o de Twilight Princess. E um detalhe interessante é que nessas imagens o Link não está usando uma espada, ou pelo menos ela não parece estar nas costas dele. Então das duas uma, ou ele tá usando, ou ele usa alguma arma improvisada, ou alguma adaga, ou coisa do tipo, enquanto busca pela Master Sword ou alguma arma mais poderosa, ou então nesse caso específico ela deve estar ali no chão mesmo e não deu para ver na foto. As orelhinhas pontudas para mim foram um charme, porque elas ficaram na medida certa para não ficar na cara que tem uma prótese ali. No geral, o visual dos dois está uma qualidade de cosplay de respeito. Isso é uma coisa que eu gostei bastante e dá pra ver ali, dá pra ver nessas fotos que a Nintendo tá rédea curtíssima nesse filme. Então, eu acho difícil termos lacração aqui envolvida. Até como eu já falei várias vezes, se em Mario não permitiram lacração, em Zelda isso seria ainda mais improvável. Porque para quem não sabe, Zelda tem uma ligação muito mais profunda com Shigeru Miyamoto do que Mario, porque traz lembranças da infância dele. Então nem por decreto-lei ele iria permitir que vilipendiassem algo que remete a lembranças tão nostálgicas para ele. E não pensem que é só o Miyamoto que está envolvido. Ele é coprodutor e, ao que tudo indica, Eiji Aonuma, que é o líder do Zelda Team da Nintendo, também está de supervisor. Então, o pessoal da Sony está sendo vigiado bem de perto. Resumindo, eu estou começando a botar fé nesse filme. Pode ser que ele realmente dê certo. E da mesma forma que o Mario mudou o paradigma dos filmes baseados em jogos, principalmente no quesito animação, pode ser que The Legend of Zelda mude o nosso paradigma em relação a live actions baseados em jogos. Tudo bem que Street Fighter Assassin's Fist já foi sensacional, mas era um filme independente. E esses são estúdios cabeça de chave ali, Nintendo e Sony. Uma parceria que, para quem conhece a história dessas duas, é bem irônica. E aqui eu faço um meia-culpa, uma retratação, ou pelo menos uma mudança de pensar em relação a The Legend of Zelda em si. Até um pouco mais cedo no vídeo eu falei que eu não consegui enxergar um live action de Zelda dando certo. Eu mudei um pouco de pensar a respeito disso, principalmente depois de ver essas fotos. A meu ver, a Nintendo pode sim fazer esse live action dar certo, e eu explico o porquê. Zelda, para quem não sabe, as franquias da Nintendo, elas dificilmente conseguem passar a verdade fora do universo da animação, que é a estética utilizada na maioria dos jogos. Por exemplo, Mario sem ser animação não passa a mesma verdade, a mesma magia, Kirby muito menos,
talvez outras como Kid Icarus, Fire Emblem, né? O próprio Star Fox, a meu ver, uma animação ficaria ótima, como o Star Fox Zero The Battle Begins é sensacional, mas o ideal para mim seria se fizessem algo no estilo Thunderbirds, para fechar o ciclo, já que Thunderbirds inspirou de maneira bem contundente, eu diria, a própria estética em alguns aspectos de Star Fox. Metroid poderia funcionar como um live action ou animação, embora eu particularmente prefira o universo da animação, porque a aventura futurística ou no espaço sideral em live action eu tendo a ter um pouquinho as minhas dúvidas. Zelda, por outro lado, é a única franquia da Nintendo que não tem essa limitação, e eu explico por quê. Primeiro, a própria ambientação medieval da história já meio que a blinda, por assim dizer, de não se mesclar com um estilo artístico que qualquer que seja, né? Já que aventuras medievais são muito comuns em qualquer tipo de obra. E não só isso, como também dentro da a própria Nintendo provou, através dos seus games, que eles conseguem fazer Zelda dar certo independente do estilo artístico. Já tentaram realista com Twilight Princess, deu muito certo. Já tentaram em cel shading ou cartoon com The Wind Waker, Phantom Hourglass, The Spirit Tracks, deu muito certo. Já tentaram pintura impressionista com um pouquinho de elementos de anime com o Skyward Sword, deu muito certo, né? O próprio Breath of the Wild, podemos dizer que tem uma estética meio anime, também deu certo. Então, nada impede que eles consigam esse mesmo nível de sucesso que eles apresentaram para os jogos nos filmes também, né? Então, com esse live action de Zelda fazendo sucesso, o que agora eu não duvido que é possível, quem sabe possamos ter um filme animado de Zelda, numa animação ou estilo cartoon, ou estilo anime mesmo, Estúdio Ghibli, quem sabe. Ou então uma animação 3D de Zelda também poderia dar muito certo. Ou até um filme de Lego de Zelda, aproveitando o vindouro lançamento do kit de Lego de Zelda, por que não? Ora aqui, como eu já falei aqui no canal e vou reiterar, para mim Zelda funciona melhor como um multiverso, em que cada jogo é um soft reboot da franquia, mantendo a sua essência e mudando os detalhes. Os detalhes assim como tempero, detalhes de personagens, mas mantendo a essência e a linha narrativa principal. Os jogos já provaram que isso funciona muito bem com a franquia. Nada impede que com o filme possa ser a mesma coisa, ainda mais se considerar que pela foto o filme parece que vai seguir uma história mais pro lado original, com elementos de alguns dos jogos da franquia. Mario fez assim e deu certo. Com o Zelda pode ser a mesma coisa. Em resumo, eu tenho sim boas esperanças para esse filme. E eu espero que vá ser um estouro de bilheteria, porque Zelda merece um filme de respeito e, de preferência, um filme de bilhão. O filme de The Legend of Zelda está previsto para sair no dia 7 de maio de 2027. Então tem bastante tempo ainda, tem mais de um ano, por volta de um ano e meio. Então vamos esperar para que esse filme saia o mais perfeito possível, digno da franquia cujo nome ele carrega, que merece um título mais do que grandioso, à altura do legado que essa franquia tem, diz aí.